Vocês sabem muito bem que todo mundo fala o seguinte: quem não registra não é dono. Não adianta ter um contrato de compromisso bonito na mão, com firma reconhecida, porque não vale nada. O que vale é a matrícula que está no registro de imóveis. Se você não pegou esse contrato de compromisso e registrou lá, eles nem sabem que você é dono. Vamos imaginar que os donos, aqueles que venderam há muitos anos atrás, eles ficaram com dívidas, ações trabalhistas. Aí, de repente, o credor ele vai lá no registro de imóveis e verifica que tem um monte de lotes no nome dele. Eles vão lá e penhoram tudo. Pouco importa se é teu, se não é. Você não está registrado lá. Está registrado que o dono é o loteador, ou se não, aquele que vendeu para você. E você pode perder o imóvel, pode chegar um dia o caminhão lá e levar tudo embora que você tem, a tua casa, teus bens. E você vai ficar desesperado. Ou senão vai tentar gastar uma fortuna para superar isso daí. Mas tem coisa pior. Vamos imaginar aquele que tem lá o terreninho dele, né? Que fez a casa dele, que está tudo feliz, mas ele nunca tirou a escritura. Ele morre. Vai dar um trabalho tão grande para quem vai tirar essa escritura. Normalmente você vai tentar uma adjudicação compulsória ou um uso capião. Vai gastar uma nota. Se for falar com o advogado, eles podem pedir até 20% do valor do imóvel para fazer uso capião. Será que não está na hora de vocês solucionar esse problema? Como é que a gente faz? Bom, vamos pensar o seguinte, olha. Tem muita gente aí que tem um contrato de compromisso de venda e contou um contratinho, né? Mas não tirou a escritura até hoje. Primeira coisa que tem de fazer é dar um pulo no cartório do registro de imóveis, registro de imóveis mais próximo da tua casa. Vamos imaginar que você mora lá na Vila Carrão, lá tem o registro de imóveis da Vila Carrão, lá que faz o registro, acho que é na Vila Paulista. Você vai no cartório e localiza lá no registro o loteamento. E localizando o loteamento, vai localizar o teu lote, tem lá a planta. E localizando o teu lote, você vai entrar com uma ação de uso capião, ou você vai saber o endereço dos donos e vai entrar com uma ação própria para poder conseguir essa escritura definitiva. Mas vamos pensar, já passou 20 anos, já morreu todo mundo, é difícil de localizar as pessoas, o uso capião é o mais indicado. Se o imóvel tem até 250 metros quadrados e ele está dentro do município, você pode entrar com um uso capião especial, que ele é rápido, é 5 anos. E sai a escritura para você lá. Quando eu falo escritura, a sentença vale como escritura. Isso que é importante. Então, você entrou com o uso capião, o juiz declara que você é dono, pega essa sentença, vai no cartório, registra e sai na matrícula teu nome. O que é matrícula? A matrícula é o lugar que está indicado que você tem a propriedade. Agora, e se for no cartório de imóveis e fala, não tem matrícula, não tem nem o loteamento não tá regularizado, não tem nada, só tem lá o registro da área. Você vai entrar com o uso capião e vai informar a área que você tem. Aí vai ter uma peritagem, vai ter o perito do juiz, vai fazer uma planta. Essa planta ela vai ser localizada pela internet no mundo inteiro. Tem o local exatamente do terreno. E com isso, ele vai abrir uma matrícula e vai fazer o registro. Pode ser tudo difícil para vocês, mas não é, gente. É fácil. Difícil é não fazer nada. Difícil é você achar que você tem o lote e não tem. Difícil é não tá no teu nome lá. Você imaginou quando você chega lá, olha, o meu terreno é tal, tal. Ah, mas tem uma penhora em cima dele. Uma penhora, o dono está sendo penhorado. O dono é o dono do loteamento. Porque você não registrou. Não está na hora de você criar juízo e solucionar isso daí? Eu me lembro um dia desse de um senhor, ele deve ter mais ou menos 95 anos. Ele foi com a filha lá dele no escritório e foi lá para conseguir tirar a escritura definitiva. Acho que era Vila Talarico. Eu falei, não tem jeito aqui. Morreu todo mundo lá, a gente não consegue passar a escritura mais. A única situação é entrar com uma ação de uso capião, objetivando a declaração de que o imóvel é do senhor.
E ele está fazendo a documentação toda. Com 95 anos, não era muito mais fácil ter tirado a escritura na época que ele quitou? Mas ele não fez isso daqui. E toca a filha dele lá, toca fazer a documentação, e o negócio é complicado, mas dá para fazer. Primeira coisa que vocês têm de fazer é procurar um advogado que conheça o sistema e veja como é que faz. A segunda coisa é tomar muito cuidado. É evidente que você vai chegar lá e você não vai fazer um contrato de honorários com o advogado lá e você vai ter que dar 20% do imóvel. Não tem cabimento. Tem uns que pedem 20, tem outros que pedem 30. Você imaginou? Você tira o uso campeão, aí o sujeito vai lá e quer metade, é sócio teu. Não é assim. Ele tem que dar um valor para você da despesa do uso campeão. Então ele vai te dar quanto o escritório vai custar para ele esse processo. Se você tiver os benefícios da justiça gratuita, ou seja, ganhar pouco, for aposentado, for idoso, ter baixa movimentação, o Estado não cobra nada, não paga nada. Inclusive não paga nem o registro na matrícula da sentença do campeão. Mas não está na hora de você fazer isso? Fala para mim. Porque senão você não tem nada, você vai ter um papel na mão que não vai valer coisa nenhuma. E o pior de tudo, gente, é que tem muita gente ruim nessa vida. E os caras vão lá e além de penhorar um imóvel que está no nome do loteador, aquele que fez o loteamento, ele vai lá e leva para leilão e você não fica nem sabendo. Ou se não, quando você for ver, está cheio de penhora em cima do imóvel, você vai ter que entrar com embargos de terceiro, vai ter que provar que você era dono, vai ter que derrubar essas ações todas e vai ter um custo enorme. Então, como é que a gente faz uma ação de uso campeão? Primeira coisa, é o contrato de compromisso de venda e compra. O que é o contrato de compromisso? É o documento que você recebeu quando você comprou. Tem muitos que está escrito assim, proposta, recibo de sinal e princípio de pagamento. Ou senão, um contrato de compromisso de venda e compra, onde tem uma entrada, olha, você comprou lá 20 anos atrás, deu lá 2 mil de entrada e, digamos, 84 prestação de R$500, é dinheiro da época. Você vai pegar esse documento, vai juntar todos os recibos que você pagou, todos, até a quitação. Normalmente, as imobiliárias antigamente davam a quitação no último pagamento, o recibo de quitação. Vai pegar teu RG, teu CPF, a prova de residência tua, vai juntar a movimentação bancária tua para provar que você é pobre, se você não tiver condição econômica, vai juntar quanto você ganha, o olerite, vai juntar também os documentos que você tem do imóvel. Era bom dar uma passada no cartório de registro de imóveis mais próximo da tua casa e mostrar o contrato. Ele tem duas possibilidades: falar para você que é outro registro em outro cartório e te dar o endereço, ou ele fala, não, é aqui mesmo. Aí ele vai fazer uma busca. A busca é feita pelo seu endereço, pelo número do lote que você tinha na época, ou pela informação da prefeitura que você tem lá, que você paga imposto. Com base nessa documentação, eles vão informar para você se existe o registro daquele loteamento, se existe o registro daquele lote, ou se não tem registro nenhum, só tem a área. Com base nessas informações, mais o valor venal da prefeitura e mais a certidão de quitação dos impostos, você vai entrar com a ação de uso campeão. Se o imóvel tiver até 250 metros quadrados, você pode entrar com essa ação a partir de 5 anos. Se você não tem maior de 250 metros quadrados, você tem de fazer uma prova de 10 anos. 10 anos de propriedade, pelo menos. 10 a 15 anos. 10 se você morar lá. Se chama uso campeão extraordinário. E tem o outro ainda que é mais tempo ainda. Mas tenta pensar no seguinte, olha, a contagem do prazo dos 10 anos ou dos 5 anos é da somatória das pessoas que ali moraram. Vamos imaginar que você tem um uso campeão extraordinário de 10 anos. Ou você comprou de uma terceira pessoa, então o loteamento vendeu para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa vendeu para você. Você tem 2 contratinhos lá. Você vai somar os dois, vai ver se dá 10 anos e já dá para entrar com a ação. Ela é rápida, sim, é rapidíssimo. Tem escritório que é especializado, ele faz no mesmo dia. Ele distribui a ação e passa para os juízes da comarca ou da cidade a obrigação de solucionar isso daqui.
E no final ele vai dar uma sentença que você vai ficar dono. Agora, o bacana, a maravilha, é que a sentença vale como se fosse uma escritura. E se você tem a gratuidade, você não precisa pagar nada. Vai um ofício do juiz para a vara de registros e ele faz constar na matrícula que você é o dono. E se não tiver matrícula? O juiz manda para o cartório fazer uma matrícula para você daquela área que vai solucionar o problema. Agora vamos imaginar que você comprou junto com uma outra pessoa há muito tempo atrás e o loteamento era pelo Decreto-Lei 58, Lei de Loteamento, 1958. Naquela época, o terreno de 250 metros quadrados ele não podia ser partilhado. Não se podia comprar metade. Se era 10 por 25, tinha que comprar os 10 por 25. Não podia, 250, não podia comprar 125 metros. Então o que as pessoas faziam? Juntava duas pessoas e comprava metade do imóvel um, metade do imóvel outro. Vamos imaginar que os dois agora querem tirar a escritura definitiva. Dá para fazer? Claro que dá. Mas se não tiver como fazer a escritura definitiva, vai ter que fazer uso capião. E aí, nesse uso capião, vai ter que fazer a partilha. Vai informar qual que é a metade de um e qual que é a metade do outro. Porque nesse contrato de compromisso que vocês compraram, vocês são donos de 50% ideal de tudo. Então, quando tem um lote de 250 metros, os dois são donos de metade ideal de cada um dos dois. Você entendeu? Tem de solucionar isso daí fazendo a partilha. Quando é escritura, é uma escritura de compra e venda com divisão. Nesse caso do uso capião, você pode pedir um uso capião, um deles pela metade e o outro pela outra metade. Vão ter duas matrículas e vocês vão fazer o registro. Então, entenda bem, como é bacana isso. Mas vocês têm que entender mais. Não adianta nada ficar com o contrato de compromisso na gaveta. E se pegar fogo a casa? E se você não tem uma cópia? E se você perdeu os recibos? Então vamos imaginar. Teu pai comprou o lote há 20 anos atrás. Você só tem um contrato de compromisso e não tem os recibos. Não precisa mais de recibo. Por quê? Porque prescreveu o crédito, o direito da empresa a receber. Que deu a prescrição, passou o tempo. Então, só o contrato de compromisso já vale o pedido do uso capião mais a prova da posse. Mas a gente tem de lembrar que não é só isso. O juiz vai querer que vocês apresentem todos os impostos pagos, ano a ano. Não adianta falar que pagou, tem que mostrar os recibos. E se você mostrar o recibo no papel lá, ele vai ver que é antigo, vai ver que você está lá. Agora tem um negócio que ninguém sabe que é uma maravilha. Então me imaginar que vocês foram tomar aquela vacina na época da Covid. Você lembra da Covid? Então tem lá, tem o nome, tem o endereço de você e tem que você tomou a vacina. Já é uma prova que você está, daquela época para cá, você já é dono. Deu 5 anos, já é teu. E ele adora, o juiz adora ver esses papéis, entendeu? O que ele não quer é ser levado para trás. Então ele quer prova, prova da existência. Vamos imaginar que eu estou morando lá há 30 anos. Eu não tenho papel, eu não tenho contrato, pegou fogo, não tem nada, só moro lá. Se você juntar para o juiz todos os impostos, se você juntar para o juiz uma fotografia de quando tua filha era pequenininha, estava no colo, e agora ela é uma moça, está na cara que se passou 20, 25 anos. Se você mostrar uma fotografia que tem a tua mulher lá, do lado de uma árvore que estava crescendo, e agora você tira uma outra com ela já de mais idade, com a árvore imensa, você já está provando que tem 20 anos. Tem muita forma de provar o tempo que você está lá. E o juiz, se ele vê que você tem condição, ele te dá os campeão mesmo, te dá os parabéns e te dá uma escritura. Agora, gente, pelo amor de Deus, não deixa de fazer, porque a oportunidade é o momento. Eu vejo muito lá no escritório, tem loteamentos imensos, que o loteador, ele pega, é safado, sabe, é malandro, ele pega e não faz as obrigações da prefeitura, por exemplo.
guia e sarjeta, muro e paciente, ele faz o loteamento, ele fica com a obrigação da prefeitura de fazer todos os benefícios e não faz coisa nenhuma, e fica enrolando. Aí você não consegue tirar a escritura porque ele está sumido, ou está com um processo crime nas costas, ou porque a prefeitura está a pé da vida dele, quer pegar ele, e você, a única saída que você tem é fazer uso capião. E você abre o uso capião e consegue. E depois você entra com uma ação contra ele, dizendo que ele não fez todas aquelas obras e que, com isso, prejudicou muito você. Você pode até pedir uma indenização. Mas agora, hoje, eu quero falar sobre uso capião. Uso capião é um direito que vocês têm. Se você não tem condição econômica nenhuma, procura a Defensoria Pública. Se você tem um advogado especializado que te faz por um bom preço, te dá um custo para você, te ajuda, e que não vai exigir de você no final metade do lote, 20% do lote, porque isso é um absurdo, você pode fazer. Você vai procurar um advogado da tua confiança. Mas o importante é fazer logo. É fazer enquanto a gente está vivo. A gente não sabe do dia da manhã. Eu tenho visto muitas coisas depois da Covid. Muita gente morreu. Muito documento parado. E tem uma coisa que vocês não sabem. A teoria da continuidade. Se você não soluciona o problema do passado, você não consegue solucionar o problema de hoje. Você não vai conseguir nunca solucionar a tua escritura definitiva se a anterior não está regularizada. Se o loteamento vendeu para o anterior e você não transferiu lá no loteamento para o teu nome, você vai ter ele transferir para o teu nome e depois disso vai ter ele passar a escritura. Então tem tanta documentação que tem que ser feita que é bom começar a enfrentar logo. E não adianta ficar passando para o ano que vem para depois ter ele fazer. No imposto, vai lá e fala, ó, eu estou lá no imóvel e põe no teu nome, não vai ficar no nome da administradora ou da loteadora ou do dono anterior. Põe no teu, já é uma prova que você é dono daquilo lá. Quando chega uma carta lá, você guarda a carta para mostrar que a carta chegou para você naquele endereço, para você provar que você mora lá. Cerca o terreno. Eu tenho um caso lá no escritório, até é um irmão de maçonaria. Ele comprou um terreno e eu entrei com uma ação de uso capião. Mas durante a ação de uso capião, ele deixou invadir o terreno pela metade. Então, além da ação de uso capião, ele teria de entrar com uma ação para restituir aquela parte que o cara invadiu. Então tem uns negócios que a pessoa tem que tomar cuidado. Tem gente que tem sítio e vem lá o vizinho e entra na tua área. Ele invade. Tem coisa melhor também. Às vezes você compra um terreno, o terreno tem 2.000 metros quadrados. Mas você vai ver, não tem 2, tem 3.000 lá. Tem 1.000 a mais. Aí você tem que fazer uma ação de retificação e informar que o teu lote não tem só 2.000, tem 3. E regularizar essa parte também. Você vai pagar mais imposto? Sem dúvida, mas vai ter muito mais valor a área de 3.000 do que uma de 2.000. Então essa regulamentação é importante. E o cuidado com o imóvel. Gente, com esses movimentos que tem por aí, eles ficam de olho nos terrenos que eles acham que está abandonado e invadem. Se você vai lá no centro da cidade, você tem vontade dele chorar. Todos os imóveis objeto de invasão estão caindo aos pedaços. Na frente do meu prédio tem 2 lá que invadiram lá e aquilo está caindo. As pessoas que estão lá dentro não sei como é que convive lá. E está destruído porque eles não investem em nada. O invasor, ele vai lá, ele tem uma espécie de cartucho por trás dele. Ele tem lá um partido, ele tem lá um esquema. Então o que ele faz? Ele invade o imóvel, quer dizer, ele toma da pessoa que é dona, normalmente é de pessoa de idade, pessoa de 99 anos, 100 anos, estão brigando os herdeiros, eles vão lá e invadem. O que eles vão fazer? Eles colocam um monte de gente lá, como se eles fizessem uma locação. Só que as leis deles são diferentes. Se uma família, coitada, vai lá e paga lá o mês, ela fica o mês. Se no outro mês eles não tiverem para pagar, quando eles saem, quando eles vão voltar, já não tem mais imóvel. Eles deixam as coisas tudo na porta lá e a pessoa que se dane. Então as leis são próprias, eles mandam naquilo. Eu não entendo como o governo não faz nada,
porque está destruindo o patrimônio, mesmo que a invasão, o cara de invadir devia arrumar, devia pagar imposto, devia pagar água, luz, é tudo trambique. E o pior de tudo, muitas vezes eles ficam olhando da janela e, que picaretagem, avisando lá embaixo as pessoas que têm ouro, pessoas que têm mala para ser furtado. Então, olha, uso capião é um direito que vocês têm? Sim. Olha na tua gaveta, tem lá um contrato que não tem escritura? Vai tirar. Procura o loteador. Não acha mais. Vai fazer uso capião. Como é que faz? Entra com uma ação, a partir de 5 anos já começa a ter direito, se o imóvel tiver 250 metros quadrados. É rápido o processamento? É muito rápido. A documentação é fácil de tirar. Saiu a sentença, se você tem o direito da gratuidade ao Estado, você não paga nada. A sentença vale como se fosse uma escritura. A escritura, essa sentença você leva no cartório de registro de imóveis, eles abrem uma matrícula para você e põem lá você como dono, e você é dono, você está de parabéns, ninguém pega mais isso daqui. Aí é só continuar pagando imposto, e se você quiser vender, você vai vender. Gente, não esquece o que o Carbone está falando. É tão sério isso daí. Tem tanta gente que está sofrendo, tem tanta gente que está sendo despejada, tem tanta gente que está perdendo o direito do imóvel que a pessoa mora, simplesmente porque não registrou, não é dono e fica no nome da pessoa que te vendeu para você, a pessoa estava devendo, eles penhoraram aquilo lá, você fica sem nada. Ou senão vai gastar uma fortuna para solucionar. Então pensa no direito, pensa naquilo que você vai alegar. Você imaginou deixar para os filhos tudo, documentação tudo estrupiada? É muito ruim. Então vamos pensar em solucionar os problemas. E como a gente tem que fazer isso daqui? Tem de pegar a documentação, juntar tudo que você tem, todas as provas que você tem e abrir esse processo que é super rápido e você vai solucionar em 3 tempos. Na segunda parte do programa, se vocês quiserem, podem ligar que eu dou orientação para vocês de como tratar desse assunto. Mas sempre pensando, procure um advogado da sua confiança, procure a Defensoria Pública, procure alguém. Eu estou aqui para ensinar e estou muito feliz de estar com vocês também. Queria dizer para vocês também que hoje é meu aniversário, estou tudo contente com isso aqui, porque eu estou vivo. Sem contar que eu estou feliz também porque está junto com vocês, como sempre. E a alegria de ter vocês junto comigo, isso é muito importante. Quero um abração para todos, que Deus proteja e guarde a todos vocês. E pergunta do Dr. Carbone, estou sempre aqui. Fiquem com Deus. Programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone.